Shalom seja com todos, amém? Shalom sea con todos ustedes, Uma amén. boa noite de salvação. Una buena noche de salvación. Quero agradecer aos nossos amados líderes pastores desta casa. Agradezco a nuestros amados líderes de esta casa, los Que deve pastores, ter mais que um pastor aqui, esposa e outros pastores, amém? incluso a los otros pastores, sus esposas, que Dios les bendiga. Quero realmente agradecer ao Senhor por estar aqui nesta noite. Quiero realmente dar gracias al Señor por estar aquí en esta noche. A igreja muito aconchegante. Una iglesia muy acogedora. E havia pessoas muito bonitas e hoje estão muitos aqui de volta. Y había muchas personas bonitas y hoy están aquí nuevamente. Sou pastor de uma igreja na cidade de Campinas, São Paulo. Soy pastor de una iglesia allá en la ciudad de Campinas, São Paulo, Brasil. É um povo que nós amamos de todo o nosso coração. Es un pueblo que amamos con todo nuestro corazón. Por incrível que pareça, me amam também. Por increíble que parezca, ellos me aman a mí también. Estamos felizes porque o Senhor tem feito a obra no Brasil e tem feito a obra no Chile. Estamos contentos porque el Señor ha hecho la obra allá en Brasil y acá en Chile. Nasci e aos 8 anos de idade fui acometido de uma enfermidade incurável. Yo nací y a los 8 años de edad yo fui acometido de una enfermedad incurable. O médico disse para minha mãe, ou ele morre ou terá alguns problemas mentais. El doctor dijo a mi mamá, o él muere o va a tener algunos problemas mentales. Disse que fiquei um pouco louco, Dice que yo me quedé un poquito loco, mas Deus me sacou da enfermidade. pero Dios me sacó de la enfermedad. Mas na verdade, a loucura só foi manifestar-se na minha vida Pero la locura realmente solamente se manifestó en mi vida quando eu encontrei-me com Jesus. cuando yo me encontré con Jesús. Aí eu fiquei pirado, Ahí yo me quedé loco, porque eu era um menino comedido, muito limitado assim. porque yo era un niño muy limitado. Era também muito tímido. Yo era también muy tímido. Eu não tinha coragem nem de falar com as pessoas. Yo no tenía coraje ni tampoco de hablar con las personas. Eu vim do campo Yo he venido del campo, de la zona rural, e não conseguia então nem mesmo encarar a minha professora. y no lograba tampoco ver a mi profesora, a mi maestra. E quando conhecia Jesus, Y cuando conocí a Jesús, o Senhor começou também a me chamar para pregar a palavra. el Señor empezó a llamarme para predicar su palabra. Meu batismo foi em um local público, em um rio. Mi bautismo fue en un local público, en un río, E ao sair das águas do batismo, y al salir de las aguas bautismales, o pastor me chamou para dar um testemunho. el pastor me llamó para que yo diera un testimonio. Ocorre que havia um campo de futebol próximo. Sucede que allá tenía una cancha de fútbol cerquita, E quando nos vimos vestidos para o batismo, y cuando nos vieron con la ropa del bautismo, pararam o jogo de futebol pararon el partido de fútbol e vieram assistir ao batismo. y vinieron a asistir al E bautismo. o pastor disse: você vai dar um testemunho da sua conversão. Y el pastor dijo a mí, tú vas a dar el testimonio de su conversión. E havia muita gente nos barrancos, assentados assim, à beira do campo. Y tenía mucha gente sentada a la orilla de la cancha. E eu comecei a falar para eles que Jesus havia me salvado. Y yo empecé a hablar a ellos que Jesús me había convertido, salvado. Disse quem eu era e como Jesus estava transformando a minha vida naquela tarde. Yo hablé quién era yo y lo que era ahora en aquella tarde. E ali começou a minha primeira pregação. Y ahí empezó entonces mi primera prédica. Foi uma pregação, digamos, sem querer. Fue una predicación sin querer queriendo. Ou falava ou O falava. hablaba o hablaba. E comecei a falar e Deus começou a operar. Y empecé a hablar y Dios empezó a obrar. E ali Deus começou a tratar muitas coisas acerca já de chamado no meu coração. Y Dios ahí empezó a tratar conmigo sobre el llamado en mi corazón. E comecei a pastorear jovens. Y empecé a pastorear a los jóvenes. E na verdade também fui colocado sem querer. Y la verdad, yo fui puesto ahí sin querer. O nosso líder de jovens havia deixado o ministério. Nuestro líder de los jóvenes había abandonado el ministerio. E o pastor olhou para mim e disse: sei que você tem 6 meses de convertido. Y el pastor me miró a mí y dijo, yo sé que tú tienes solamente 6 meses de convertido, Mas você precisa assumir a liderança dos jovens. pero tú necesitas estar a cargo de los jóvenes. E eu olhei para mim e estava tão cheio de pecado ainda. Y yo miré a mí mismo y yo estaba tan lleno de pecados Tinha todavía. tantas coisas que eu não havia vencido ainda
na minha vida. Había tantas cosas que aún no había vencido en mi propia E eu vida. disse, eu não posso. Y yo dije, yo no puedo. Ele disse, se você não assumir, não vamos ter ninguém na liderança dos jovens. Y el pastor dijo a mí, si tú no asumes el liderazgo de los jóvenes, no vamos a tener a nadie para cuidarlos. A igreja era uma igreja muito pequena. La iglesia era una iglesia muy pequeña. Então eu tive que assumir a liderança dos jovens. Entonces yo tuve que estar a cargo de los jóvenes. E decidi que eu iria pregar para eles. Y decidí predicar para ellos. E peguei o microfone uma primeira noite. Y agarré el micrófono en una noche. Me lembro que eu escrevi uma folha grande para minha mensagem aquela noite. Y me acuerdo que yo llevé una hoja grande como bosquejo de prédica para aquella noche. E estava tudo certo na minha mente. Estaba todo aquí en mi mente. Tudo certinho. Eu disse, vai ser uma mensagem maravilhosa. Será un mensaje maravilloso. E quando eu abri a Bíblia, Y cuando abrí la Biblia, me deu uma tremedeira. yo empecé a temblar. E o microfone não parava na mão. Y el micrófono no paraba en mi Ele mano. andava para lá e para cá. E a perna balançava. E eu tentava falar e gaguejava. Y yo intentaba hablar y tartamudeaba. E não conseguia olhar para eles. Y no lograba mirar hacia Uma ellos. vergonha muito grande. Me daba una vergüenza muy grande. Eu não conseguia, eu comecei a rir. Y yo no lograba predicar y empecé a Comecei a reír. rir, parecia um A bobalhão. reír. Parecía un payaso. E todos ficaram me olhando ali. Entonces me miraban ahí. E era uma mensagem que eu diria que eu pregaria hoje por 2 horas, 3 horas. Y un mensaje que yo puedo decir que podría pregar por 1 o 2 horas. Em 5 minutos acabou-se. Ella fue ministrada en 5 Porque eu não minutos. conseguia ver nada que eu havia anotado. Porque yo no veía nada que había colocado en el Eu fiquei cego, me quedé ciego, de medo, de de vergonha. miedo, de vergüenza. Mas eu saí dali Pero yo salí de ahí e disse para mim mesmo: y yo dije a mí mismo, sábado que vem eu volto. en el próximo sábado yo voy E a eu vou volver pregar de novo. y voy a predicar E eu nuevamente vou vencer em nome de y voy a Jesus. vencer en el nombre de E Jesús. mais uma vez eu voltei no outro sábado. Y otra vez más yo volví al sábado E me lembro que naquele segundo sábado, y me acuerdo que en aquel segundo sábado, para desespero da minha alma, para desespero de mi alma, eu ainda sendo curado por Deus, yo aún siendo sanado por eu Dios, precisava vencer coisas da minha vida yo que não havia necesitaba vencido. vencer cosas en mi vida que no había vencido Eu todavía. parei, olhei e estava ali aqueles jovens. Me paré y miré y estaban ahí los E eu jóvenes. conseguia pregar um pouco mais do que o primeiro sábado. Yo prediqué entonces un poquito más que había predicado en aquel Mas sábado. para meu desespero, Para mi no desespero, final do culto, al fin del culto, algumas jovens vieram para que eu pudesse orar por eles. algunos jóvenes se acercaron a mí para recibir Eu oración. orei por um, por dois, Yo oré por uno, por otro, mas eu orava com tanta fé. pero oraba con Eu tanta fechava fe. os meus olhos e Yo dizia: cerraba mis ojos y Jesus, decía: Jesús, opera, Deus, nessa obra vida, faz en esta alguma coisa, vida, não sei como é que é. haga algo en Eu ellos. só sei que o Senhor tem que fazer alguma coisa. No sé lo que es, pero solo sé que tú tienes que hacer algo. Na Señor. terceira pessoa que eu coloquei a mão, uma jovem visitante. En la tercera vez, una joven que estaba de visita, yo puse mi mano sobre ella. Eu coloquei a mão e cerrei os meus olhos. Yo puse la mano y cerré E mis ojos. escutei barulho. Y escuché un ruido. Fez brum. Hizo brum. E quando eu olhei, ela estava caída no chão. Y cuando yo miré a ella, estaba E caída en ela el estava piso. se contorcendo no chão. Y daba vuelta en el piso. E eu então já havia ouvido falar de demônios. Y yo entonces había escuchado sobre los demonios. Mas na igreja que eu estava ali, Pero la iglesia donde yo estaba não ensinava acerca dessas coisas. y no predicaba y no enseñaba sobre esas Mas cosas. eu havia ouvido alguém falar sobre Pero isso. yo había escuchado a alguien hablar sobre este tema. Então eu ouvi sobre aquela menina ali rodando no chão e girando no chão e Entonces gemendo. yo vi a aquella niña dando vuelta y con gemidos en el piso. E eu então coloquei a mão sobre a cabeça dela e Entonces disse: yo puse mi mano diabo, sobre su saia em nome de cabeza Jesus. y hablé: diablo, fuera en el nombre de Jesús. Para minha surpresa, Y para mi sorpresa, ele disse: não saio. él dijo: no voy a salir. Eu disse: você vai sair. Y yo dije: tú vas E a eu disse: eu salir. não saio, porque você não tem poder. Y él me dijo a mí: no voy a salir porque tú no tienes poder. Aí eu olhei para mim Entonces yo miré a mí mismo. e disse: realmente eu sou muito falho. Realmente yo tengo muchas fallas. Realmente eu tenho problemas ainda. Realmente yo tengo problemas ahora. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração pela primeira vez em ministério. Pero
el Espíritu Santo habló por primera vez en mi ministerio en aquella E época. ele disse: diga a ela, Y él me dijo a mí, diga a ella, diga a ele, diga a que él, você não tem poder mesmo. que usted realmente no tiene poder, Mas em nome de Jesus, pero en el nombre de o Jesús, poder de Jesus el poder de está Jesús sobre a sua vida. está sobre su vida. Aí eu disse: diabo, Y yo dije entonces, eu não "Diablo, tenho poder mesmo. yo no tengo realmente el Eu poder, estava tremendo. yo Eu temblaba, não tenho poder yo no mesmo. tengo poder Mas em ninguno, nome de Jesus, pero en el nombre de pelo Jesús, poder do nome de por el Jesus, poder del nombre eu de te Jesús, mando embora, te saia echo dela. fuera, salga de ella." E aquele demônio foi embora. Y aquel demonio se Aí eu fue. fiquei tudo forte. Y yo me quedé fuerte. Poderoso Soy agora. poderoso ahora. Pode vir quente agora. Puede venir Eu caliente. estou pegando fogo Yo estoy agora. lleno de fuego ahora. Aleluya. Assim começa a minha caminhada. Así empezó mi caminata. Há pouco tempo depois o Senhor me chama. Y poco tiempo después el Señor me llamó. Eu estava um pouquinho melhor. Yo estaba un poquito mejor. Isso Deus usando um outro servo para me chamar. Dios usando entonces a un siervo E para eu senti llamar. Deus falando ao meu coração naquela Yo hora. sentí Dios hablando a mi corazón en aquella hora. Ele disse: está na hora da gente começar a ganhar pessoas perdidas lá fora. Y Él me dijo a mí, está en la hora de empezar a ganar personas que están E perdidas allá afuera. você é valente, é corajoso. Y tú eres valiente y corajoso. E você precisa ir lá para os prostíbulos. Y tú tienes que ir a los prostíbulos, a Tem la que ir prostitución, pelas ruas à noite por las calles de la noche e pregar o y Evangelho. predicar el Evangelio. Eu disse: eu vou. Y yo dije, voy a ir. Vou. Chamei o meu pastor e disse: pastor, eu quero ir pregar o Y Evangelho llamé na a mi rua. pastor y le hablé a él, yo quiero ir, E pastor. ele disse: é perigoso demais para Él você. me dijo, es muy peligroso. É para usted. muito perigoso. Es muy peligroso. E você ainda não tem condição de fazer tudo isso. Y usted todavía no tiene condiciones para hacer todas estas Eu disse: cosas. pastor, me abençoa, porque eu não tenho, mas Jesus tem. Y yo dije al pastor, pastor, yo no tengo condiciones, pero Jesús me capacita. Me Então eu envía. fui enviado a fazer esse Entonces yo trabalho. fui enviado a hacer aquel trabajo. Passamos muitas madrugadas na rua, Pasamos muchas madrugadas en la calle, mas muitas mesmo, pero muchas mismas, pregando as pessoas drogadas, predicando a las personas drogadictas, prostitutas e homossexuais, prostitutas y homosexuales, transeuntes, gente que caminaba. para falar acerca do amor de Cristo Jesus. Hablaba yo sobre el amor de Cristo Eu vi Jesús. tanta gente chorando por Jesus. Yo vi tanta gente llorando por Vi Jesús. tanta gente ali dizendo: eu me arrependo dos meus pecados. Yo vi tantas personas hablando allá, yo me arrepiento de mis pecados. Que eu me apaixonei por esse ministério. Y yo tuve una pasión por este Eu comecei a me ministerio. sentir cada vez mais motivado a fazer Yo me isso. sentí cada vez más motivado a hacer aquello. Ficávamos horas pregando para uma pessoa. no meio da Quedábamos noite. horas predicando para una sola persona en el medio de la Em noche. uma certa noite, uma jovem En una cierta noche, una joven estava sentada à beira da porta de uma loja estaba fechada. sentada en la puerta de una tienda que estaba cerrada E ela estava ali para fazer programas sexuais. y estaba ahí para hacer programas sexuales. E me cheguei próximo daquela jovem com mais 2 ou 3 pessoas. Y yo me acerqué a esta joven con 2 o 3 personas E eu más. apontei o dedo para ela e disse: Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Y con mi dedo yo dije a ella, Jesús te ama y tiene un plan para su E vida. ela abaixou a cabeça. Y ella bajó la cabeza. Então eu cheguei até ela. Entonces yo me acerqué a ella Comecei a falar que Jesus a amava. y empecé a hablar a ella que Jesús amaba O a caminho que ella. ela estava era um caminho errado. Y que el camino que ella estaba era un camino Que ela equivocado. precisava de Jesus na sua Que ella vida. necesitaba de Jesús en su vida. E aquela menina começou a chorar. Y aquella chica empezó a llorar. E marcou a minha vida porque aquela menina era filha de um pastor. Y esa cosa marcó mi vida porque la chica era hija de un pastor. Ela disse: eu fui criada na igreja. Ella me dijo a mí, yo fui creada en la E iglesia, eu me rebelei. pero yo me rebelé Saí de casa. y salí de casa. E caí no mundo e hoje estou nessa vida. Y entré por el mundo y hoy estoy viviendo como E profundo. aquele dia nós vimos uma grande libertação acontecendo na vida daquela Y en menina. aquel día vimos una gran liberación sobre la vida de aquella chica. O diabo resistia, El diablo resistía, mas ele não tem poder. pero él no tiene O poder. poder é do Senhor. El poder es del Você Señor. crê que o poder é do Senhor? ¿Usted cree que el poder es del O Señor? poder é do Senhor. El poder es del Señor. Aleluia. Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Outro dia estávamos pregando o Evangelho próximo do terminal. Al día siguiente estábamos predicando el Evangelio en un terminal rodoviario de buses.
E ali passou um homem. Y ahí pasaba un hombre E ele parou, ficou olhando, estático assim. y él quedó ahí parado y miraba estáticamente. E aquele dia eu estava com muita fé. Y en aquel día yo tenía mucha fe. Mas ninguém parava, nada acontecia. Pero nadie paraba para escucharme, nada sucedía. Estávamos com uma estrutura de som até muito boa aquele dia. Teníamos una estructura de sonido muy bueno. Com os guitarristas bons. Con unos guitarristas Estava muy tudo buenos. perfeito. Estaba todo perfecto. Só que não estava surtindo nenhum efeito. Pero no alcanzaba a nadie. E aquele homem daqui a pouco sentou do lado assim uma mureta. Y aquel hombre se asentó en un muro chiquitito. E ali então uma alma vale mais que o mundo todo. Entonces una alma que vale más que el mundo todo. Eu disse a ele, Yo dije a él, esse é o nosso fruto. este es el Porque sempre que fruto. pregamos o Evangelho, Porque siempre que predicamos el evangelio, nós sempre dizemos que não importa a multidão, nós queremos siempre decimos que a nosotros no importa la multitud, queremos solamente un. só porque vale mais que o mundo Porque todo. uno vale más que el mundo E entero. quando pedimos quase sempre vem mais que Y cuando pedimos una alma, viene más que una. Mas nós pedimos, Senhor, uma alma. Pero pedimos, Señor, Uma alma para o Senhor. una alma para ti. Encha com teu poder, libera uma Con tu unção aqui poder, de salvação. derrama una unción aquí. Cheguei naquele homem e comecei a falar com Y ele. yo me acerqué a aquel hombre y empecé a hablar E ele estava con com él. a camisa assim, havia maço grande de cigarro. Y él tenía una camisa con un paquete de cigarrillos. E comecei a pregar para ele. Empecé a predicar para él. E então ele começou a se arrepender dos seus Entonces pecados. empezó a arrepentirse de sus E ele pecados. disse a verdade. Y él dijo la verdad. Eu preciso mudar de vida. Yo necesito cambiar Eu de disse vida. é hoje. Y yo dije, es hoy. Essa é a sua vez de mudar de Esta vida. es su vez de Esse cambiar é o de seu vida. momento Es especial. tu momento Deus me especial. mandou aqui para falar para você que Ele quer você com Ele. Dios me envió aquí para hablar a usted que Él te E ele quiere. disse, é mesmo, é hoje. E ele pegou aquele maço de cigarro, embolou na mão e jogou para trás do Y él jardim. entonces dijo, realmente es hoy. Y agarró el paquete de cigarrillo, lo amasó y lo echó en la basura. Sem que eu mandasse, ele fez isso. Sin que yo hablara para que él lo hiciera, él lo hizo. E eu disse como Jesus para Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Y yo dije, como Jesús dijo a Zaqueo, hoy entró la salvación. E aquele homem então recebeu a oração ali. Y aquel hombre entonces recibió oración ahí mismo. E passaram-se muito tempo, eu nunca mais havia visto. Y se pasaron mucho tiempo y nunca más lo había visto. Passaram-se aproximadamente próximo de 5 meses. Pasaron aproximadamente unos 5 meses. Eu recebi o recado daquele homem através de uma pessoa da Missão Terra. Y a través de la organización misionera Misión Tierra, yo recibí un recado de aquel hombre. E ele disse, fale para o pastor Rildo. Y él dijo, diga al pastor Rildo. E ele não sabia, Y él no sabía, mas eu era desviado do Evangelho. pero él decía, él no sabía, yo era un descargado del Evangelio. E a partir daquele dia, Y a partir de aquel día, reconciliei-me com Jesus. me reconcilié con E eu tive Jesús. verdadeiro novo nascimento em Yo Jesus. tuve un verdadero nacimiento en Eu Jesús. nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Yo nunca más puse un cigarrillo en mi boca. E eu voltei para a igreja e hoje eu sou diácono da Y yo igreja. regresé a la iglesia, ahora soy diácono en la iglesia. Glórias que tem aqueles que pregam a palavra do Senhor. Glorias que tienen aquellos que predican la palabra del Bênçãos que Señor. recebem e que veem aqueles que pregam a palavra do Senhor. Bendiciones que reciben aquellos que Um predican la belo dia eu palabra estava del Señor. sentado no escritório da Missão Terra. En un cierto día yo estaba sentado en la oficina de Misión E Tierra. naquela época que nada dá certo, Era la época que nada daba cierto, nada funcionava. Você já viveu um tempo assim? nada seguía adelante. Usted ya vivió esto. A nossa paixão é por almas. Nuestra pasión es por las Nós almas. vivemos de ganhar almas. Vivimos de Nós ganar almas. precisamos ganhar almas. Eu não sei se Necesitamos você ganar entende almas. isso. No sé si Meu usted coração entiende eso. queima por almas. Mi corazón quema por las almas. Paixão pelas vidas Pasión por las perdidas. vidas É algo perdidas. que eu não pedi isso para Deus. Es algo que yo no he pedido Eu eso queria a ficar Dios. sentado na igreja, A mí me gustaría estar sentado en la iglesia assim num banquinho bem confortável, en una silla bien confortable. até mesmo para poder falar mal de pastor um pouco. Hasta mismo para hablar un poquito mal de los pastores. Gostaria de poder fofocar um pouco. Me gustaría poder hacer copuches. Mas o Senhor disse para mim, isso não é para a sua vida. El Señor me dijo a mí, esto no Eu es tenho um para tu vida. chamado para você. Yo tengo un llamado para Você usted. vai além Tú disso. vas allá de eso. Você vai sair desse nível e vai para um nível que eu tenho para ti. Tú vas a salir de este nivel y vas a otro nivel que Vou tengo fazer para de ti. você pescador de homens. Haré de ti pescadores de Vou hombres. fazer de você ganhador de almas.
almas. haré de ti ganador de almas. E eu aceitei o chamado do Y Senhor yo Deus. acepté el llamado de Todos Dios. que aceitam o chamado do Senhor Todos los que aceptan el llamado del é uma Señor pessoa diferente. es una persona É distinta. uma pessoa mudada por Es una Deus. persona cambiada por Deus Dios. trabalha de uma forma mais especial em pessoas chamadas. Dios trabaja de una manera muy especial en personas llamadas. Mas uma coisa eu sei, Pero todos una cosa vocês têm yo um chamado sé, de Deus. todos ustedes tienen un llamado de Todos têm um Dios. chamado de Deus. Todos tienen un llamado de Todos Dios. têm um chamado de Todos Deus. tienen un llamado de Então Dios. Deus trabalha de uma forma Entonces especial. Dios na sua vida. trabajará en una forma, en una manera especial en tu vida. E eu cheguei mais cedo no escritório da missão. Y yo llegué más temprano en la oficina de Misión Não Tierra. havia ninguém lá. No había nadie allá. E eu estava triste. Y yo estaba triste Porque nada estava dando certo. porque nada daba cierto, Não estava nada funcionando funcionaba. as coisas. No funcionaban las As cosas. almas não estavam se convertendo. Las almas no se convertían. Eu sentei sobre a mesa Yo me senté sobre el escritorio e olhei para o teto y miré al techo e disse: Deus, y yo dije, o que Dios, está acontecendo? ¿qué sucede? Eu estou triste. Estoy E triste. de repente alguém bateu na porta. Y de repente alguien golpeó a la puerta. Era um jovem bonito como o pastor Rogério assim. Gracias. Morenito Bonito assim. como el pastor Rogelio, morenito así. E então ele entra para dentro. Ele disse: Pastor, Entonces él entró por la puerta y me dijo a mí, pastor, eu quero te dar um abraço. yo quiero darte un abrazo. Eu quero te agradecer, Yo pastor. quiero dar gracias, pastor. Porque lembra aquele dia, aquela cruzada que vocês fizeram lá em tal lugar? Porque te acuerdas de aquella cruzada evangelística que hicieron en tal lugar. Eu disse: me lembro. Y yo dije, me acuerdo. E ele disse: pois é, eu fui um dos que aceitaram Jesus aquele Y dia. yo dije, yo soy uno de aquellos que aceptó a Jesús en aquel día. Pastor, eu estou servindo o Senhor na igreja, pastor. Pastor, estoy sirviendo al Señor en la E iglesia. eu não sei, hoje me bateu uma vontade de sair de casa e vir aqui só para te dar um abraço. Y hoy yo tuve una gana muy grande de venir hasta su oficina y darte un abrazo grande. Enquanto ele fez aquilo, Y cuando él hizo eu fui aquello, curado por Deus. yo fui sanado por Há Dios. esperança para uma pessoa que tem um chamado. Hay esperanza por una persona que Há tiene un esperança llamado. para pessoas que têm um Hay chamado. una esperanza para personas que tienen un llamado. Deus tem um compromisso com pessoas que têm um chamado. Dios tiene compromisos con personas que tienen un llamado. Deus não desampara uma pessoa que tem um chamado. Y Dios no abandona a una persona que tiene un Não, llamado. não, Ele não abandona você. No, Él no abandona a usted. Ele te ama. Él te ama. Se Ele ama as almas perdidas, Si Él ama a las almas perdidas, Ele ama você. Él ama a usted. Pescador de Deus. Pescador de Ele te Dios. chamou para pescar. Él te llamó para A pescar. melhor coisa de ser pescador ¿Hay otra cosa mejor de que ser un pescador? é a coisa mais maravilhosa ser Es um la cosa pescador. más maravillosa en ser un pescador. Porque você pesca do lado de Jesus. Porque tú pescas al lado de Jesús. Sim, sempre com Ele. Sí, siempre con Él. Ele quem diz: lança a rede pro lado direito, Es Él quien dice, lanza la red al lado derecho. lança para a esquerda, Lanza la red vá mais ao fundo. o más al fondo. Ele quem diz, é Ele quem direciona. Es Él quien direcciona. Se você tem um chamado, escuta Usted tiene un isso. llamado, escucha O Senhor esto. vai dirigir toda a sua vida. El Señor va a direccionar toda Ele tu vai te vida. levar para a direção Él te certa. va a llevar a la dirección correcta. Quando o ministério não está funcionando, Cuando el ministerio no está Ele funcionando, sempre dá uma palavra de sabedoria e de Él direção. siempre entrega una palabra de sabiduría y Ele dirección. não vai nos deixar morrendo à língua, Él nos va a permitir que morimos a la deriva, mas Ele vai nos ajudar. pero Él nos ayudará. Ele é o Senhor da Y Él es el sua obra. Señor de su obra. Ele é o Todo-Poderoso. Él es el Todopoderoso. Partimos para uma visão de abrir igrejas. Nosotros hemos partido para una visión de abrir iglesias. Isso há muito tempo atrás. Esto a muchos años E atrás. nós começamos a fazer trabalhos em lugares estratégicos. Empezamos a hacer trabajos en lugares estratégicos. E ali íamos com uma grande equipe de pessoas. Y entonces íbamos a estos lugares con un gran equipo de personas. un gran Havia grupo de músicos ali, Tenía músicos, haviam cantores, había cantantes, pregadores. predicadores. Eu era um dos pregadores. Y yo era uno de los E a predicadores. gente ia abrindo igrejas. Entonces íbamos abriendo E iglesias visitávamos as pessoas. y visitábamos a las Batíamos personas, nas portas. golpeábamos a las Hacíamos a puertas, evangelização mais eficaz conhecida. hacíamos la evangelización más eficaz conocida, Aquela que vai 2 em 2. donde se van dos en dos, De porta em de puerta porta. en puerta.
e comunicam o evangelho da y salvação. comunican el evangelio de la salvación. Somos testemunhos do Senhor Pero somos Jesus. testigos del Señor Jesús. Somos testemunhas de Y Jesus. hablamos, somos testigos de E Jesús. saíamos fazendo assim, pregando o evangelho. Y entonces hacíamos así, predicábamos el evangelio. E as pessoas iriam aceitando Jesus. Y las personas aceptaban a Jesús. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quiero decirte una cosa. Para você ver vidas nascerem de novo, Para que tú veas vida naciendo de nuevo, basta você pregar. basta que usted predique. Basta você pregar. Basta usted predicar. Sabe o que Jesus falou para Pedro? ¿Sabe que Jesús dijo a Ele Pedro? disse: Pedro, Él dijo, Pedro, eu dou-te as chaves do céu. yo te doy las llaves de los Eu cielos. te dou a chave do céu. Yo te doy la llave del cielo. Aleluia. Aleluya. Agora diga para o seu irmão: a chave do céu Ahora diga a tu hermano, la llave del cielo está em sua mão. está en su mano. Diga para o seu irmão: você quer salvar alguém? Diga a su hermano, tú quieres salvar a alguien. Abra a sua boca e fale de Jesus. Abra su boca y hable de Jesús. O que eu estou dizendo para você nessa Yo noite estoy hablando para usted en é esta que noche. você pode deixar o céu cerrado para as pessoas. Es que usted puede dejar el cielo cerrado para las personas. Você pode abrir o céu para essas O pessoas. usted puede abrir el cielo para que esas personas puedan entrar para aceptar a Jesús. Você pode fazer. Usted puede hacer. Você pode fazer a diferença. Usted puede hacer la diferencia. Você quer ver vida se rendendo aos pés do Senhor? ¿Tú quieres que vida se renda a los pies del Señor? Vença seu medo. Venza su miedo. Vença a sua Tienes timidez. que vencer su timidez. Vença a Tienes que vergonha. vencer la Abre vergüenza. a sua Y boca. abra su E boca. diga que Jesus Y vive. diga que Jesús Diga que vive. Jesus nos ama. Diga que Jesús nos Diga ama. que Jesus tem um plano para a vida Que deles. Jesús tiene un plan para la vida de ellos. Não se cale, meu querido. No se cae, Não querido. se cale, meu No se querido. cae, O querido. maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa El mayor milagro que pueda suceder en la vida de una é a persona salvação da alma dela. es la salvación de la alma de ella. O resto veio assim de prêmio para nós. El resto viene como premio para nosotros. Mas o maior milagre Pero el mayor é milagro a salvação. es la salvación. Não tem graça nenhuma levar uma pessoa a ser curada pela oração. Nada sucede llevar a una persona a ser sanada por una oración. Diga, isso não é o mais importante. Y diga, eso no es el más importante. Porque a grande verdade é que esta pessoa precisa ser salva. Porque la gran verdad es que aquella persona necesita ser salvada. Não podemos orar e essa pessoa ser curada. Y no podemos orar y esa persona ser sanada. Mas se nós não lhes pregar o Evangelho, Mas si no predicamos a ellas el evangelio, ela não será salva. ella no será salvada. Ser curado e não ser salvo não tem graça. Ser sanada y no ser salvada no tiene gracia. Precisa ser salva. Necesita ser salvada. Precisa ser alcançada pelo Necesita ser poder. alcanzada por el poder de Jesús. Redenção do sangue. La redención del sangre de la Precisa ser sangre. liberta pelo Necesita ser sangue. liberada por la sangre de Jesús. Não tem graça nenhuma orar. No hay gracia. Solamente orar por una Para que persona. ela prospere, nós Para que ella fazemos. prospera. Nosotros hacemos esto. Nós fazemos isso. Nosotros hacemos Nós esto. oramos para as pessoas. que Oramos por las prosperarem. personas para que ellas puedan prosperar. Eu sou pastor de uma igreja muito Yo próspera. soy pastor de una iglesia muy próspera. Todos prosperam. Todos prosperan A allá. palavra profética sobre todos. Yo suelto palabras proféticas sobre todos Todos ellos. são prósperos. Todos son prósperos. Nenhum filho do Senhor vai mendigar o pão. Ningún hijo del Señor va a mendigar el pan. Mas não tem graça nenhuma Pero no hay gracia ninguna. eu falar da prosperidade de Yo Deus na hablar de vida la deles. prosperidad de la prosperidad de Dios en la vida de ellos. Se eu não falar da salvação, Si yo no hablar de la salvación, eles precisam ser salvos. ellos necesitan ser Sim, a salvados. salvação é tudo. Sí, la salvación es A todo. salvação é tudo. La salvación es A todo. salvação é o mais La importante. salvación es el más Porque se importante. você não tiver nada, Porque si usted no tiene nada, você for salvo, si usted no es salvado, você estará feliz. usted estará feliz. E ainda vai dizer, e a honra e glória. No hay problema.